fim do ano se aproxima e, junto com as festas, confraternizações e expectativas, muita gente sente um peso difícil de explicar. Ansiedade, frustração, cansaço emocional e pressão financeira se tornam mais presentes nesse período. Esse fenômeno tem nome popular, dezembrite, a chamada síndrome do fim de ano. No Contraplano de hoje, vamos entender por que dezembro mexe tanto com a nossa cabeça, com o bolso e com as emoções, e como atravessar esse período com mais equilíbrio. O Contraplano desta semana traz um debate que se repete na vida de muita gente no fim de ano. Uma sensação de cansaço acumulado, cobranças intensas e frustrações que aparecem justamente quando o calendário se aproxima do fim. Nesse primeiro bloco, vamos entender por que dezembro concentra tanta ansiedade e quais os sinais emocionais mais comuns da chamada dezembrite. Participam dessa conversa aqui no Contraplano Mauro Brandão, psicólogo, Felipe Matos, especialista em finanças. Sejam bem-vindos aqui ao Contraplano. Obrigado. Doutor Olá, Mauro, obrigado. começando com o senhor, existe mesmo essa síndrome, esse sentimento de fim de ano em relação ao mês de dezembro? O conceito em si, ele não existe na psicologia ou na psiquiatria dentro dos manuais, mas o comportamento, ele é muito presente na nossa sociedade e nos seus discursos. Então, é um período na qual há uma associação de sinais e sintomas que é relacionado à ansiedade, sentimentos de melancolia, aquela sensação de fracasso, aquela angústia. E, geralmente, essas sensações estão associadas porque, assim, dezembro é associado ao fim de um ciclo. E costumamos dizer que não só em dezembro, a partir de novembro já começamos a perceber sinais, inclusive nas lojas, quando começamos a observar os enfeites natalinos. A montagem da estrutura de Natal. Tudo isso vai gerando, começando a predizer que vem o final de um ciclo e as pessoas começam a perceber e se preparar para esse contexto de mudança. Entendendo que é o final de ciclo, ele vai gerar uma angústia. Todo final de ciclo e início de outro gera uma angústia, mas ao mesmo tempo gera um entusiasmo, mas para algumas pessoas é um processo mais delicado. Começa então uma autoavaliação severa sobre o que foi feito. Qual foi o seu projeto, se eu te perguntar aqui, Ismael, o convidado Felipe, qual foi o projeto de vocês no começo do ano? Vocês vão pensar, tá, eu projetei isso. E hoje, vocês pensassem sobre esses projetos, como vocês se sentiriam? Se sentiriam satisfeitos ou insatisfeitos? O que acontece é que muitas vezes as pessoas têm essa autoavaliação tão severa que até os pequenos passos são engolidos pelos sentimentos negativos, acreditando que, pô, esse ano eu vou perder peso, ou esse ano eu vou cumprir as minhas metas de trabalho, esse ano eu vou conseguir fazer N coisas, e no final do ano observa-se que não consegue, vem a sensação de fracasso, de frustração. E as pessoas também observam também mais o lado negativo do que o positivo dentro Exatamente. dessa construção durante o ano. Dentro dessa construção. O que pesa mais justamente, a pessoa tem a ideia de que nada foi positivo, né? E mais lá na frente vai falar sobre de que forma a gente pode trabalhar isso, mas é justamente olhar para os aspectos positivos e ver o que pode ser feito no ano seguinte. Mas o que nós observamos é que as pessoas elas carregam consigo uma frustração, empurram para um ano seguinte, parece que dobram a aposta, não, mas ano que vem, se eu não conseguir perder 10, eu vou perder agora 15. E isso se torna uma armadilha psicológica para essa pessoa que vai levando a uma exaustão emocional, quando ela não vai conseguindo alcançar os seus objetivos. Então, é muito comum que essa fase aconteça, essa autoavaliação severa, e também é uma fase muito relacionada à melancolia, né? Quando criança, tem uma memória muito afetiva pra gente, né? Esse período do Natal, pra gente é um momento muito especial, final de jornada escolar, compras. E quando a gente vai chegando na fase adulta, e aí eu falo que vai para além de nós, é todo um contexto social, né? A gente parece que vai perdendo um pouco dessa sensação. Dessa magia, né? E a gente vai tentando buscar isso. E isso vai gerando uma melancolia, às vezes as relações familiares não são mais como antes, as relações sociais também não são mais como antes. E a gente também não podemos romantizar que nem todo mundo tem uma relação boa com seus pais, com seus familiares. E esse período do ano, pelas obrigações sociais, pelos eventos sociais que as pessoas são imputadas a estar, gera também uma sensação de angústia e ansiedade, né? Muitos dizem, eu estou sem bateria social no final do ano, né? É muito comum de escutar, mas é justamente isso, essa bateria social tem muito a ver com essas obrigações que para muitas pessoas é um peso e também se torna outro complicador nesse período. Felipe, o perfil de pessoas que você atende, qual é em relação às finanças? Primeiramente, é um tema bastante importante na área das finanças, porque as finanças, o dinheiro, é um combustível para um bem-estar social e um bem-estar familiar.
né? O planejamento financeiro é de suma importância para que nós não chegarmos ao final do ano de uma forma esgotada, com bateria social negativa, né? E daquele sentimento de não conseguir as coisas, né? O perfil do pessoal que eu trabalho, eu atendo, é que não tem planejamento financeiro, não tem planejamento social e querem coisas grandes sem metas e objetivos para alcançar, né? Então, quando chegam lá no escritório, eu sempre digo, vamos lá, o que você quer fazer? Ah, eu quero trocar de carro. Mas sim, mas como nós vamos fazer isso? Não, eu só quero trocar de carro. Ele não tem uma estratégia, não tem um planejamento, ele só quer o desejo. O desejo todo mundo tem, mas caminhar e trilhar com metas e alcançar um objetivo final, é difícil ter isso. Então, muitas pessoas querem ter um objetivo muito grande, alcançar no final do ano, em 2 anos, e não conseguem. Por quê? Porque não tem um caminho que percorre. Você perde no meio do ano. Quando chega junho, julho, agosto, meu Deus, eu estou longe do meu objetivo. Por quê? Porque não tem metas. E o que acontece no Dezembrite é que as pessoas elas vão avaliar o ano financeiro total, né, só em dezembro. O que seria ideal é que as pessoas tivessem pequenas metas e pequenas reflexões semanais ou mensais para que, se o caminho está sendo correto, está sendo andado de forma correta, na forma das finanças, né? Por exemplo, eu quero aumentar minha renda em 10%. Vamos avaliar esse mês. Será que eu fiz isso? Se eu não fiz, o que eu tenho que fazer? Entendeu? O que acontece com o Dezembrite? As pessoas vão olhar essas metas no final do ano, que já tem um arcabouço de coisas, já passaram 11 meses. Já se passaram 11 meses, não deu tempo de corrigir, entendeu? E quer corrigir tudo num período só. E acontece o quê? Frustração, depressão, né? Melancolia, como o psicólogo falou. Enfim, vários fatores que fazem com que você se sinta mal psicologicamente. Eu costumo dizer que a parte financeira, não sendo bem adotada, acaba desencadeando um processo psicológico ruim na pessoa. E não só ruim no ser humano, mas sim na sua família também, né? Porque há várias pessoas também que são arrimos de família e acabam desencadeando para os outros seres da comunidade, da família, enfim. Então, o cuidado financeiro, principalmente no começo do ano, né, que é aquele momento de reflexão, janeiro, inclusive janeiro é o mês mais caótico do ano, né? Todo mundo acha que é dezembro, mas é janeiro, porque tem os impostos, tem colégio dos filhos, tem uma série de coisas que faz com que você tem que ter um planejamento, né? As pessoas têm que aprender a planejar. Não, depois executar, depois corrigir, depois monitorar, né? O que é o ciclo PDCA, que a gente chama na administração. Enfim, então as pessoas têm que ter esse conhecimento. Eu também já fui desorganizado financeiramente, né? Apesar de ser especialista financeiro, mas eu tive uma consciência ao longo dos anos de que... E quase todo mundo pode ser em qualquer período da vida, né? É verdade, sim. Desorganizado. Mesmo que eu tenha um conhecimento de finanças, mas assim, nós somos seres humanos, né? Somos falhas, né? Enfim, suscetíveis a falhas. Mas o que acontece é que no início do ciclo devemos planejar, olhar o global e verificar o que nós podemos fazer e quais são os recursos que nós temos, né? Um pouco na parte econômica, eu costumo dizer o seguinte, que tem 2 fatores importantes na economia. Quais são? Recursos e necessidades. Recursos, os nossos recursos são limitados, né? Por exemplo, você ganha 10 mil, dá para viver com uma vida de 20? Não. Você tem que viver com uma vida de 10 mil. E as nossas necessidades são o quê? Ilimitadas. Então, devemos escolher, dentro das nossas necessidades ilimitadas, o que devemos fazer com os nossos recursos. Para quando chegar no final do ano, batermos a nossa meta, né? E conseguir nossos objetivos. Então, esse papo aqui é muito importante até para conscientizar a população de que o planejamento e o bem-estar social e psicológico andam juntos. O planejamento financeiro e o bem-estar social e psicológico andam juntos. Então, se você conseguir ter uma consciência financeira e um planejamento financeiro, tudo flui na sua vida. Doutor Mauro, quais são os sentimentos mais comuns nesse período do ano com as pessoas que sofrem com esse final de ano? É muito comum encontrarmos pessoas, como eu já falei, com sentimentos de melancolia, sentimento de angústia, aquela agonia, aquele não sei o que está me acontecendo, mas eu estou sentindo que algo me afeta. É comum também sintomas fisiológicos, como insônia, irritabilidade também, é um quadro muito comum. A pessoa ela começa a perceber que está mais sem paciência. E também é importante sinalizar
que se esses sintomas acontecem ou não todos os anos, né? Para a gente identifique se de fato é algo específico ao contexto, ao período, ou se tem outro elemento a ser investigado, né? Sim. Então, o cansaço, a estafa, tanto é que tem um termo também, que agora o termo burnout se popularizou agora tudo que é canto, né? Descobri agora que tem até o burnout financeiro. Com certeza. Tá valendo o burnout financeiro, também tem o burnout, que considera chamado de burnout financeiro. Porque é uma sensação de esgotamento mesmo que essa pessoa tem. Fora as demandas parece que aumentam no final do ano, né? Tanto no trabalho também, mas como nas demandas sociais. Você tem que estar ali o tempo todo se organizando, ou você está organizando, ou você tem que se organizar para fazer parte. Aí tem aquela confusão, vai ter ou não amigo invisível, porque eu já percebi que é um fator também de estresse. Muito estressante. Isso é um fator que tem que ser levado em consideração também. Pode não parecer, mas isso gera acaba somando nesse processo. Então, esse esgotamento físico e mental são características muito presentes. Então, assim, mas tem que ter cuidado ao avaliar qual o período que isso está acontecendo. Porque se for algo persistente, tem que se investigar outros quadros a mais. Interessante. A gente vai agora para um breve intervalo. Esse peso emocional não surge sozinho. Ele também está ligado às pressões do dia a dia, ao trabalho e às responsabilidades financeiras que se intensificam no fim do ano. No próximo bloco, a gente vai aprofundar justamente esse ponto. O peso do dinheiro e das finanças no fim do ano. Intervalo rápido, a gente volta já. De volta com o Contraplano, no segundo bloco a gente conversa sobre o impacto das finanças na saúde emocional nesse período do ano. Gastos extras, dívidas, 13º salário e a pressão social por consumo acabam ampliando sentimentos de culpa e frustração. Seguimos nessa conversa aqui no Contraplano com Mauro Brandão, psicólogo, e Felipe Matos, especialista em finanças. Felipe, o perfil de pessoas que você já atende, já atendeu, que conseguiu mudar esse sentimento durante o ano? Por exemplo, era de um perfil de um jeito, que tinha esse sentimento em dezembro, por exemplo, mas deixou de ter porque começou a se organizar melhor. Ok, é até engraçado porque o problema dele não é financeiro, é mental. Então, quando chega essas pessoas, né, para falar comigo sobre a organização financeira, geralmente ele está passando por vários problemas mentais, né, depressão, compulsividade, compras desnecessárias, enfim. Então, primeiro trataremos isso, né? A questão do equilíbrio emocional. Porque quando você não tem um equilíbrio emocional ou está passando por alguma dificuldade, o descontrole financeiro é muito fácil. É difícil se organizar e se planejar. Então, aliado ao planejamento financeiro, a pessoa tem que estar bem, tem que ter um bem-estar. Né? Isso é muito importante para todos os setores da vida. Né? Então, quando você está bem emocionalmente, tudo flui também. Né? Então, a mudança desses clientes que eu tenho é que é questão comportamental e de priorizar as coisas. Né? Como eu falei anteriormente, as pessoas têm certos tipos de recursos, têm uns recursos limitados. E o grande lance é você pegar esses recursos e escolher certo as coisas que você vai alocar esses recursos para sanar suas necessidades. Você pode comprar carros, né, bens, um exemplo do carro, de diversas formas. Mas será que você precisa de um carro muito luxuoso? Você pode ter um carro popular que te leva de um lugar para o outro. Né? Será que você precisa morar numa casa muito grande, se você mora sozinho? Então, são essas escolhas, pequenas escolhas, que faz a maior diferença. Né? E também, o perfil que é muito comum dos meus clientes é que a comparatividade. Rede social, muita rede social, muito estímulo. Acabam piorando o cenário. Né? Acaba piorando o cenário, porque as pessoas espelham em realidades ilusórias nas redes sociais. Se comparam demais. Se comparam demais. Então, às vezes, tem uma foto ali que retrata uma questão financeira saudável na foto, mas você não conhece a pessoa que está por trás. E você se espelha naquela foto, eu quero ser assim. E são metas até inatingíveis para você naquele momento. Então, você acaba fazendo coisas descompulsórias, vamos dizer assim. Você não consegue se organizar financeiramente, você só quer chegar na linha de chegada, vamos dizer assim. Então, ansiedade também, muita ansiedade, depressão. A ansiedade vem pelo fato de não conseguir essa meta inatingível. Depressão vem quando essa meta inatingível, ele percebe que não vai conseguir. Entendeu? Estresse, porque ele vai trabalhar tanto, mas ele não tem os recursos necessários para chegar nesse objetivo tão inatingível. E o que eu falo, né, é recalcular as metas, colocar o mais normal possível, porque todo mundo consegue as metas, mas você tem que ver o seu perfil, né, familiar, o seu perfil pessoal, o seu perfil econômico, as suas ferramentas, para que você possa chegar numa meta saudável e conseguir os seus objetivos.
né? Não é 10 passos de cada vez, é um passo de cada vez até você chegar lá. Tem tempo, né? As pessoas são muito imediatistas hoje em dia, né? E as pessoas não sabem que o tempo é igual para todos. Então, se nós avaliarmos e conseguirmos 5% mais do que o mês anterior, tá ótimo, certo? As pessoas já querem 20%, 30%, essa ilusão do mercado financeiro de conseguir 40%, 30%. Não, 2%, 3%, você vai conseguindo devagarzinho, menos 1% no mês subsequente, aí você recupera depois. E assim vai, você vai aprendendo a conseguir melhorar as suas metas e objetivos financeiros, para não cair também no burnout financeiro, que é um problema também muito grave. Doutor Mauro, dívidas influenciam na saúde mental. Com certeza, né? De que forma? Quem é que nunca conseguiu dormir porque tinha boleto vencendo? Né? Ou então, por mais que a dívida vencesse daqui a 3 meses, preocupado de que forma pagaria. E aí também são outros aspectos relacionados, como o trabalho que você está, a pessoa com aquele medo constante de perder o emprego, porque geralmente é uma renda da família. A insegurança, né? né? A insegurança. E muitas vezes o que acontece? A pessoa ela acaba se sujeitando à precarização do trabalho por conta dessa insegurança. Essa insegurança é o arrimo dessa pessoa para continuar, porque se eu perder agora vai ser pior para mim, então eu prefiro me sujeitar a essas condições. E também a falta de emprego, a falta de perspectiva, quando você tem esse descontrole financeiro, acaba gerando mais repercussão emocional, porque a pessoa ela acaba tendo que aumentar a sua renda de alguma maneira para poder cobrir aquele custo que ela tem. E eu estava vendo recentemente uns dados que hoje, financeiramente, ele gera um grande impacto emocional. Porque hoje a sensação de custo de vida está muito alto. Então as famílias já estão sentindo muito isso no bolso, está pesando bastante. Isso afeta a saúde mental, não tem como isso não repercutir. Não é incomum que as pessoas cheguem em qualquer espaço de atendimento de saúde mental, estão com crise de ansiedade, estão com burnout, estão com quadros depressivos, e quando a gente vai conversar, a pessoa, eu não ganho tanto, não tem como ter acesso a serviço, também é outro fator. Às vezes a pessoa não tem, ela fica estressada por essa condição material e por sua condição material também não consegue acessar diversos serviços. Então já são outros fatores macro que a gente fala que afetam a nossa saúde mental. Então assim, o aspecto financeiro é algo muito presente nos brasileiros. Saiu uma pesquisa do Serasa, acho que no começo do ano, que fala que 84% das pessoas que responderam à pesquisa específica, né, mais de 1.000 pessoas, elas apontavam que afetava a saúde mental delas. Que elas tinham sintomas de ansiedade, que elas tinham quadros, sintomas de depressão, que elas tinham estresse crônico, que elas tinham insônia, elas perdiam o sono preocupados. A preocupação em si não é um problema, né? Agora, a preocupação em estado constante, estado de alerta constante em relação de que forma eu vou resolver esse problema, isso gera repercussão no organismo, eu não falo só psicologicamente, não. É no corpo como um todo, porque nós somos um corpo como um todo. Então, o que repercute psicologicamente, possivelmente repercute nos outros tecidos. Então, assim, a gente está falando de impacto significativo, né? E até a nossa própria Constituição fala, um dos direitos fundamentais é que a gente tem a renda. Sim. Né? Tá lá, Sim. né? Renda, dignidade, Renda mínima, renda tá? mínima. Sim, é. E a gente percebe que muitas pessoas e muitas famílias não conseguem atender. Então, inclusive, a OMS, em 2023, ela constatou que a pobreza ela é um dos fatores de risco para a saúde mental, Com situações constantes de vulnerabilidade. Então, a gente está falando de algo muito mais amplo, né? Nós estamos falando da pessoa que tem a desorganização financeira, mas também estamos falando de outros fatores macro que fogem também do nosso E tem essa controle. questão da desorganização financeira e também da desorganização financeira com quem ganha um mínimo, por exemplo, Sim, salário mínimo, isso. né? Imagine a saúde mental de uma pessoa que tem que pagar o aluguel de algum lugar onde mora, se alimentar, e a gente sabe que não dá, né? A pessoa tem que ter um jogo de estratégias aí, Sim. e criatividade para poder sobreviver com um salário mínimo, né? E tem um dado importante, que o senhor falou de relacionamento, um dos maiores motivos, em primeiro lugar, de divórcio é a questão financeira. Não é traição, não. Muita gente acha que é traição, não. É o divórcio, é a questão financeira, a saúde financeira do casal. O que acontece muito também, que os casais, eles escondem, tem uma infidelidade financeira. Outro termo também bem recorrente, que quase ninguém sabe, que as pessoas escondem suas finanças do parceiro ou da parceira, né? É um termo novo? É um termo novo. Não é tão novo assim. Mas enfim. uma prática antiga. É uma prática A antiga, prática né? antiga, a nomenclatura tem que é contas atual. secretas, bancos secretos, isso já aconteceu demais, já vi demais. E quando descobre, né, é confusão, enfim. E a estabilidade financeira dentro de um casamento é muito ruim até para a questão amorosa, né? Porque é muito difícil ter uma relação com dívidas, com problemas financeiros, pessoas te cobrando, né?
Por exemplo, um parceiro está passando uma dificuldade financeira, recai na outra parceira que tem uma vida estável, vamos dizer assim. Então, uma conversa de dinheiro mesmo, assim, ó, tu ganha quanto? Vamos fazer tanto com isso, né? Essa união financeira dentro do casamento é de suma importância, né? As pessoas não conversam sobre isso, conversam sobre outras coisas, né, dentro do casamento. Mas a saúde financeira tem que ser colocada em mesa, sim, né? Porque eu costumo dizer na sala de aula que o casamento é 2 CPFs que formam um CNPJ, é uma empresa, né? É um contrato. É um contrato, é uma empresa. Você gerencia recursos, você compra bens, né? Você tem direitos, você tem obrigações. Então, é uma empresa que tem que ser gerida, né? E quem é a fonte de renda? Os dois ou uma pessoa, né? Ou pode ser assim, uma pessoa que trabalha, outra fica na parte administrativa, cuidando do lar, vamos dizer assim, né? Então, é uma empresa. São 2 sócios que casam, né? Que tem um amor envolvido, né? Enfim, mas assim, muitos casais não conversam sobre isso. Então, muitos problemas, até emocionais e matrimoniais, é o dinheiro. Doutor Mauro, é possível atravessar o mês de dezembro sem tanta culpa? É possível. Agora, Tá muito tarde é ainda? sempre bom frisar, porque assim... Estamos já mais na metade do mês. É possível porque, como eu falei, muitas pessoas veem como um período de encontros, de entusiasmos. Agora, há pessoas que já têm um fator predisponente, né? Tem pessoas que já têm um quadro, por exemplo, de adoecimento psicológico. Isso acaba favorecendo também que se afunde um pouco mais, que os sintomas fiquem mais intensos. Outras pessoas que podem não estar nesse adoecimento psicológico, mas que têm essa vulnerabilidade. Mas é possível, sim, desde que a gente consiga ver esse período com um olhar mais cauteloso, com mais cuidado consigo, né? Estava recentemente conversando ali e falei, olha, a gente é muito empático com os outros, mas não é empático com a gente. Sim. Né? Por que a gente não faz esse exercício, entender assim, tá, quais foram as condições que eu tive nesse ano para poder alcançar o que eu alcancei? Né? Fazer questionamentos socráticos mesmo. Tá, o que eu fiz de diferente, então, para mudar essa circunstância? O que de fato realmente eu preciso fazer? Sim. Então, isso acaba trazendo para um campo mais racional e acaba que fica mais, equilibrando um pouco mais. A pessoa acaba se cobrando menos. Né? E curtindo o que tem que curtir e também saber dar limites. Se você sabe que não tem condição nesse período de assumir vários compromissos ou de participar, até mesmo financeiramente, é um peso. Muitas pessoas têm vergonha, às vezes. E o 13º não dá, né? O 13º não dá. Muitas confraternizações. Muitas confraternizações, eventos de família, você tem que contribuir, comprar roupa. É importante saber dizer não também? É importante dar esse limite, porque se você se sente que, pô, marquei um evento com uns amigos aqui, gosto, mas o próximo não me sinto à vontade, porque eu vou ter que tirar um dinheiro que já vai quebrar meu orçamento, tem mês de janeiro. Então, é importante você saber delimitar quais são os contextos que você vai se fazer presente, né? E entender que está se falando da sua saúde, né? Porque você pode se desorganizar financeiramente por uma questão de aparência, Sim. uma questão de ter dificuldade, de se expor, de dizer não, de demonstrar alguma coisa para o outro, mas no final das contas, quem vai pagar a conta de qualquer forma é você. Né? E você paga com a saúde, não paga só com dinheiro, paga com a saúde mental e a financeira. E é financeira. É importante, Só complementando o que ele está falando, esses momentos de encontro, né, é o mais perverso financeiramente. Por quê? No começo do ano, você, eu vou comprar um carro, eu vou comprar uma casa, aí quando chega no final do ano, tem que prestar conta com a família. Por exemplo, primos, tios que você não vê no final do ano. E aí, cadê tua casa? Cadê teu carro? Ah, não deu certo. Aí isso gera o quê? É fazer os planos e ficar calado, né? Também, né? E assim, até nesse sentido, a pessoa sofre porque internamente, né? Porque ela vê todo mundo, os primos lá com aquela aparência, olha, eu consegui um emprego melhor, eu viajei não sei para onde, e você tem a sensação de que não fez nada, e olha todos os seus entes familiares conseguindo alguma coisa, gera o quê? Depressão. Mas isso também acontece com a questão do estilo da comparação. Né? Então, por isso que caso você não se sinta também confortável de participar também de eventos familiares no final do ano, com a questão do encontro, né? Essa questão natalina do encontro, se preserve, né? Vai realmente onde você quer. Como o nosso amigo falou, o psicólogo, ele falou assim que a gente precisa também dizer não. Porque muita gente se enche de eventos, de programas, eu vou comprar presente para todo mundo, e às vezes você não quer estar lá. Essa é uma questão social, uma questão midiática, vamos dizer assim, porque você tem que dar presente para os outros. Não, você escolhe as pessoas que você quer dar presente. Né? Até a questão financeira mesmo. O 13º não dá para comprar presente para todo mundo, infelizmente. A inflação está alta, né? Não dá para comprar. Então você tem que selecionar as pessoas que você gosta, né? E dar presente. E também tem a questão do amigo invisível. Eu sou contra o amigo invisível totalmente, porque o amigo tem que ser presente o ano todo, né?
E aqueles amigos invisíveis de firma, por exemplo, você presenteia uma pessoa que você às vezes nem gosta e assim não tem nem tanto contato, mas você gastou dinheiro naquilo, entendeu? E quando você recebe um presente, às vezes não é aquele negócio que você estava esperando. E a pessoa acaba se obrigando a querer comprar algo melhor, Isso, né? Mas não recebe. Não, e compra algo melhor para mostrar status. Eu vou te dar um presente bom porque eu posso, e às vezes tu não pode. Né? Então, essas coisas devem ser evitadas até para a questão mental mesmo, né? Evitar o dezembrite, né? Que a gente chama, e se preservar e se escolher. E dizer não também em algumas situações. A gente vai agora para o intervalo. A pressão financeira pesa, mas dezembro não precisa ser vivido como um acerto de contas com a própria vida. No próximo e último bloco, a gente conversa sobre caminhos possíveis, como atravessar o fim do ano com mais equilíbrio, menos culpa, expectativas mais reais. O Contraplano volta já. O Contraplano está de volta para o nosso último bloco. Agora o foco é olhar para frente. Falar sobre limites, escolhas possíveis e formas mais saudáveis de encerrar o ano sem adoecer emocionalmente ou financeiramente. Participam deste debate Mauro Brandão, psicólogo, e Felipe Matos, especialista em finanças. Tô, Mauro, é preciso fechar o ano bem sucedido? Depende do que você entende por bem sucedido. Se você está dizendo que bem sucedido é você cumprir todos os seus planos, pode ser que isso gere para você um problema mais lá na frente. Mas se você conseguir flexibilizar o que você entende por bem sucedido, tipo, conseguir fazer o que realmente eu pude fazer, aí sim. Metas possíveis. Metas possíveis. Então, esse período é muito importante. É sempre bom a gente fazer uma análise do que a gente propôs e onde a gente alcançou. Como o colega está falando, que a gente precisa ter metas, a gente precisa estabelecer. E de que forma? Não metas a longo prazo, porque a tendência que a gente se perder no caminho é muito grande. Mas estabelecer metas de curto e médio prazo, até mesmo a gente conseguir manter aquele comportamento. Então, assim, você ter esse olhar e compreender, tá, o meu objetivo é esse, mas o que eu alcancei disso que eu tentei. Né? Mais uma vez, essa reflexão é sempre importante. A gente deve fazer todo final de ciclo. Porque o próximo, a gente já coloca objetivos mais reais, metas mais aproximadas. Se, por exemplo, eu compreendo que por algum motivo eu não consegui estabelecer o meu objetivo profissional, identificar o que teve culpa minha nesse processo mesmo, que foi uma questão minha, uma ação direta minha, o que não foi ação direta. Porque quando a gente se culpa, a gente coloca como se tudo fosse culpa nossa. Sim. Né? Mas às vezes, não trata só da gente, trata das condições, do contexto. Do ambiente externo. Do ambiente externo. Então, avaliar essas condições e para que entre o próximo ano com objetivos mais reais, que você consiga perceber os pontos positivos, favorecer os pontos positivos e tentar melhorar os aspectos que você não conseguiu alcançar, né? Colocando metas mais realistas. Lembrando, a gente está saindo do final de ciclo e iniciando o outro. Então, está morrendo um período, está iniciando o outro. Então, nesse processo de renascimento, é bom que a gente esteja bem. Sim. Porque já entrar o ano muito agoniado, angustiado, a tendência é que a gente tome decisões mais equivocadas para durante o ano. Tome objetivos mais severos com a gente mesmo. Então, a gente precisa estabelecer, o que é bem sucedido para mim. E essa comparação é muito importante. Evitar essa comparação excessiva. O que é bem sucedido para você. O bem-sucedido do meu colega do Instagram, que conseguiu esse ano realizar seu plano de comprar um carro novo, um carrão, não é o meu plano. Mas a tendência é que a gente entenda que é. Meu objetivo é esse, não conseguir alcançar. Ou então, o que acontece muito, um primo meu conseguiu passar no concurso tal, e eu não consegui, então eu não valho nada. Não é isso, não estamos falando disso. Você pode usar como estímulo, é diferente. Perceber como uma oportunidade. Estímulo e não é inveja, né? Não é inveja, uma referência. Uma referência. Isso é uma referência. Agora, utilizar como uma régua, porque você não sabe o processo que essa pessoa passou, não sabe os recursos que essa pessoa tinha, você não entende as necessidades, de que forma ela compartimentou essa necessidade dela dentro da realidade dela. E como ela investiu para estar... E como ela investiu para estar ali, porque a gente só vê também aquilo, isso. né? A gente só vê como chegou. Só vê como chegou. A gente não entende o processo. O caminho, né? O processo. E a gente quer encurtar esse processo. Então, acaba gerando muito mais angústia, muito mais ansiedade, que pode sim fragilizar a pessoa, que ela entre nesse processo de adoecimento, no ciclo na qual ela não consiga mais sair sozinha, né? E precise de intervenção e de ajuda qualificada para esses processos. Então, assim, o entendimento de bem-sucedido é o que é bem-sucedido para a pessoa, né? E evitar sempre, ao máximo, tomar o sucesso de um como seu próprio sucesso. Ou o que os outros dizem que é sucesso para você.
né? Sendo que você que está por esse processo, é você que está vivenciando esse processo. Felipe, qual é o erro mais comum que as pessoas cometem durante o ano e que prejudicam a saúde financeira delas em dezembro? E que o 13º não dá para nada, nem para pagar as contas. O maior erro que eu vejo é que as pessoas não sabem o que elas querem. Não sabem quais os objetivos que elas querem alcançar. A questão da comparabilidade é muito forte. Elas querem a vida do outro, mas não sabem o que é bom para elas, o que elas precisam. Então, é importante, primeiro, ter metas alcançáveis de curto prazo. Porque devemos dividir os sonhos em duas partes, eu acho. Em metas e objetivos. O objetivo é a linha de chegada. E metas são os checkpoints, vamos dizer assim, para você chegar na corrida e vencer, né? Se você não conseguir vencer, tá tudo bem. A gente recalcula o trajeto, a gente recalcula as metas, recalcula o objetivo para a gente conseguir o que a gente quer, porque nós somos possíveis, né? Então, metas alcançáveis, análise dessas metas, utilizar os melhores recursos possíveis que você tem em mãos, né? E também perder essa questão da comparabilidade com o outro, porque a sua vida ela é única. Você não precisa se comparar com o outro. Pode ter a referência, que é importante, para você ver o caminho que a pessoa alcançou, mas não precisa fazer o mesmo caminho, porque ela não sabe das angústias dela, não sabe das coisas que ela fez. Você tem que ter o seu próprio caminho. Então, a principal coisa que a pessoa deve fazer é saber o que ela quer e onde ela quer chegar. Delimitar isso de acordo com seus sonhos. O que ela tem também, né? E o que ela tem. Não adianta nada ela querer uma coisa impossível, sendo que os recursos dela não dá, né? E assim, aos poucos. Né? Não precisa colocar uma meta assim, eu quero ter uma mansão daqui a um ano. É uma meta quase inalcançável. Pode conseguir? Pode. Né? Outra coisa importante também nesse final do ano, que nós façamos uma análise SWOT, que é um termo da administração que eu utilizo muito, assim, um momento de reflexão. Verificar as questões controláveis e as questões não controláveis. As questões controláveis é a força, os seus aspectos positivos internos e a sua fraqueza. E as questões não controláveis, que é as oportunidades e as ameaças. Então, fazer esse balanço, né, esse check balance, para você fazer com que você tenha novas estratégias para 2026. Né? Então, tudo pode ser alcançável financeiramente. Basta um planejamento, você não sair, né, daquele planejamento que você tem, e quando tem as intercorrências, você tem um plano B. Não adianta nada você só seguir um mesmo caminho, que pode ter as intercorrências da vida, né? Pode acontecer, mas você precisa estar preparado para isso também. Os imprevistos, né? Os imprevistos e as intercorrências, né? Pode ser uma coisa familiar, pode ser uma coisa do emprego, né? É importante ter metas, sim, porque é onde você quer chegar. Mas cuidado com essas metas para você também não ficar depressivo de não alcançá-las. Doutor Mauro, essa questão da comparação é um problema. E com as redes sociais, como é que fica? Piorou? Sim, Piora? né? São dois pontos. Antes das redes sociais, a gente poderia ver as comparações na família, com evidência, né? Final de ano tem muito disso, as cobranças e tudo mais. As redes sociais, a gente tem uma infinidade de informação. Então, você observa muitas coisas, você vê muitos vídeos de determinados conteúdos, geralmente o algoritmo ele vai determinar o que você, de acordo com o seu perfil, né? E nesse período você começa a observar, tem muito disso. Fulano conseguiu um carro, fulano fez uma viagem dos sonhos, né? Outro dia eu viajei para determinado lugar, eu vi que todo mundo estava vindo para determinado lugar. Não estou dizendo que ninguém estava, mas assim, acaba que influencia, estimula, né, as pessoas. E aquelas pessoas começam a se comparar de maneira muito forte, né? Lembrando que a rede social, gente, ela tem um filtro, as pessoas mostram o que elas querem mostrar. Só que quando a gente está absorvendo, com o tempo, a gente perde esse filtro e começa a achar que aquilo de fato é a realidade. Começa um processo de distorção da realidade. Então, fulano está viajando todos os anos, fulano tem um bom emprego, fulano aparece em vários restaurantes, é um exemplo. Então, essa comparação começa a fazer a pessoa se sentir mal. Não sei se vocês lembram, uma época que o Instagram, ele tirou a quantidade de likes. As curtidas. Isso é porque estava dando efeito psicológico nas pessoas. As pessoas estavam se comparando. Fulano recebeu mais curtidas do que eu, então eu sou uma pessoa assim. Então, vocês entenderem o impacto que tem nas redes sociais no nosso... E como é que as pessoas caem numa dessa, né? E a gente vai sendo levado. Eu falo que é uma construção. Até as pessoas que têm uma boa orientação, elas começam a se fragilizar na medida que a gente vai utilizando aquele produto. Porque o nosso cérebro ele vai começando a ficar condicionado àqueles estímulos.
Sim. E a gente vai começando a agir automaticamente, começando a fazer esses movimentos de abrir toda hora, Sim. né? E não é incomum que a pessoa... Eu falo assim, olha, quando você quiser entrar no Instagram toda hora, você quer parar, bloqueia. Ou então tira do mesmo lugar, porque nosso cérebro já sabe. Então, assim, a gente vai sendo condicionado, a gente não percebe. Às vezes vai para além da consciência. Quando a gente se dá conta, a gente já está dentro de um vício, de um consumo. Lembrando, é uma ferramenta muito importante. Só que a gente tem que saber utilizar também. Saber utilizar. Porque ela pode ser um grande veneno. Dizem que a diferença do remédio para o veneno é a quantidade, é a dose. Então, pode se tornar um grande veneno e, nessa medida, pode potencializar esses contextos. E até mesmo, lembrando da parte melancólica que isso suscita, pessoas começaram a ver as confraternizações, os eventos sociais de família, e isso fazer com que ela se sinta pior, se sinta mal, por algum motivo, né? Por alguma história pessoal, por alguma vivência. Então, assim, as redes sociais, elas podem se potencializar. E cabe à pessoa compreender até que ponto isso está afetando ela, de que forma isso está sendo disfuncional na rotina dela. Algumas pessoas até evitam por um tempo rede social nesse período, retiram, Instagram, TikTok, enfim. Qualquer coisa que faça ela se sentir assim, que ela consiga ver de fato o filtro da realidade. E até outras comparações. Então, é importante que a pessoa tenha essa dosagem em relação ao uso da tecnologia. Agora, para encerrar, uma dica prática de cada um dos dois aí, para quem está se sentindo sufocado nesse fim de ano. Felipe, uma dica financeira. Vamos lá. Primeiramente, calma, né, que tudo vai dar certo, que é muito importante. Primeiro, se você tiver muitas dívidas, soluciona primeiro as dívidas. Não vão fazer investimentos inescrupulosos. Primeiro, arrumem a casa para depois você investir o seu dinheiro. Cuide bem do seu dinheiro, né? Não façam compras por impulsos ou por comparações. Viva de acordo com o seu rendimento, viva de acordo com a sua receita. Se você ganha 5 mil, vive de acordo com 5 mil. Não se compare às pessoas que ganham mais do que você. Essa é a principal dica financeira que eu posso dar para os telespectadores. Mauro, senhor. Eu escolheria o fato da pessoa ter uma avaliação mais tranquila em relação a si. Avaliar o que você conseguiu, o que você não conquistou, mas com calma, com serenidade, entender que você é uma pessoa, que há outros contextos que atravessam você, que fogem do seu controle, para que você consiga entrar no próximo ano, como o colega falou, que acho que se complementa, com metas tangíveis, né? Com objetivos tangíveis, e que você consiga criar passo a passo, né? Que dê mais tranquilidade para você e segurança, né? Entendendo que você está finalizando um ciclo, fechar esse ciclo de maneira tranquila, para que você inicie o próximo de uma maneira mais aberta às possibilidades. Então, a dica que eu posso oferecer, seja mais empático consigo sobre o que passou e olhe para frente e observe o que pode ser feito de melhor, dentro da sua possibilidade. Felipe, Mauro, obrigado pela participação de vocês aqui no programa Contraplano. Agradeço. Obrigado. Sejam sempre bem-vindos. Agradeço a oportunidade, né? Agradeço. O fim do ano não precisa ser um tribunal da própria vida. Dezembro passa, a vida continua e cuidar da saúde mental e financeira também é uma forma de começar bem qualquer novo ciclo. O Contraplano fica por aqui. Eu sou Ismael Gama e a gente se encontra no próximo Contraplano. Até lá!